Pedro, eu queria avançar aqui, eu estou de olho no relógio, a gente está chegando no finalzinho do nosso papo, eu queria tratar de um outro ponto aqui. Não posso deixar de tratar contigo dessa visita que houve aí no início da semana, ou na última terça-feira, do Flávio Bolsonaro ao Donald Trump lá na Casa Branca. Você que acompanha bastante o cenário internacional também, eu queria uma análise tua a respeito disso. O que é que representou, o que é que significou essa ida do filho do presidente Jair Bolsonaro para fazer a foto lá com o presidente dos Estados Unidos? Enfim, você acha que isso, de alguma forma, conseguiu recuperar alguma credibilidade do Flávio Bolsonaro? Ele traz dividendos políticos dos Estados Unidos a partir dessa foto que ele conseguiu com Donald Trump? Anderson, eu acho que a foto tem algumas funções, né? Uma é, eventualmente, estancar um sangramento na própria base, né? Então, aqueles setores, que eu acho que são muito minoritários, mas aqueles setores que são a base do bolsonarismo, que eventualmente se decepcionaram com as relações de Flávio Bolsonaro com Vorcaro, que estavam meio assim, que não sabiam muito responder, você coloca ali, injeta uma dose de ânimo nessa turma, né? Que é uma turma, enfim, que gosta do Trump, gosta do Bolsonaro, e, portanto, que legal, né? O nosso candidato lá falando diretamente com o Trump, veja só, esse tipo de coisa. Isso por um lado. O outro aspecto disso é, evidentemente, tirar digamos, da imprensa, esconder um pouco, né, a pauta que é justamente as suas relações com o Vorcaro. Me parece que ele foi lá buscando esses dois objetivos. E assim, Anderson, tem uma coisa, eu estava vendo como os analistas estavam se posicionando em relação a isso, como uma parte da esquerda estava se posicionando a isso, e ficam muito sublinhando a coisa de, no fim ele não conseguiu nada de importante ali, o Trump nem deu muita atenção para ele, ou até falam, né, que o Trump elogiou o Lula, a coisa dos petistas estão muito dizendo isso, né, de que seria uma humilhação ali histórica para o Flávio Bolsonaro, quando de fato, assim, um elogio, assim, o que o Trump falou, teria dito, né, que o Lula é um homem muito dinâmico. Assim, Anderson, eu espero ter, ao longo das pessoas que eu amo, ao longo da vida, eu espero ter elogios um pouco mais profundos do que esse, né? Não foi um elogio também, né, para o Lula. No fim, o Flávio conseguiu fazer mais ou menos o que ele queria, quer dizer, de fato estamos todos falando sobre isso, né? De fato colocou na pauta da imprensa, como deve ser, né? Colocou na pauta da imprensa esse acontecimento. Ele teria, o que me preocupa no geral, é que, assim, me parece que há um clima entre os analistas e um clima também entre os operadores políticos, aí no caso do petismo, né, de que isso não serviu para nada, ou então até de que, na verdade, isso serve para nós porque reforça o nosso argumento de que o Lula é o candidato da soberania e os Bolsonaro são o candidato do entreguismo. Isso, embora tenha algum sentido, mas veja, os mesmos operadores políticos que dizem isso, que falam que não significa nada, são os operadores políticos que temem uma eventual intervenção americana nas eleições, de alguma forma. E, nesse sentido, o Flávio ter ido lá com a pauta de colocar, teria sido um dos pedidos para ele, né, de que o Trump classificasse como terrorista as facções criminosas brasileiras, especialmente o CV e o PCC. Isso abre uma porta gigantesca para uma intervenção no Brasil, não só no quesito eleitoral, mas uma intervenção de fato, né? Quer dizer, uma intervenção, eventuais operações militares. E é claro que eu não estou dizendo assim, que isso vai acontecer necessariamente, mas veja, uma vez que isso está colocado na mesa, a sombra da guerra começa a botar medo na política, né? Começa a assombrar a política. E aí você começa a pensar duas vezes quanto a como você vai negociar terras raras, por exemplo, com um presidente que pode simplesmente decretar que tem que fazer uma intervenção militar na orla do Rio de Janeiro, porque supostamente existem facções
traficando cocaína por aquela via. Ou no Porto de Santos, que aí sim, efetivamente, é um porto importantíssimo no tráfico de drogas mundial, né? Então, veja, me parece que sim, o Trump, dentro do que será possível, embora essa aproximação do Lula com ele tenha também um interesse eleitoral, né? Quer dizer, o Lula certamente fez a sua visita ao Trump. Não sei até que ponto isso apareceu na pauta de uma maneira clara entre os dois, mas nos bastidores certamente apareceu ali entre os assessores, etc. Assim, né? Vê se não mexe lá nas eleições brasileiras, né? Por favor, né? A gente está disposto a conversar, a gente não é o Nicolás Maduro, a gente não é o Gustavo Petro, a gente não é a Cláudia Sheinbaum, a gente conversa com você. Na política externa aí a gente fala uma língua até vários tons abaixo do que a gente deveria fazer, e você deixa a gente em paz lá nas eleições, né? Certamente isso apareceu de alguma forma. Agora, a questão é, se eu fosse o Trump, né, acho que as pessoas poderão fazer esse exercício. Se eu fosse o Trump, eu mexeria ou não nas eleições? Eu mexeria. Se eu posso ter o Flávio Bolsonaro, que é um cachorrinho que vai lá oferecer terras raras em defesa do Ocidente cristão capitalista representado pelos Estados Unidos, melhor ter esse, né? Entre um homem dinâmico e um entreguista completo, do ponto de vista do Trump, é melhor um entreguista completo, né? Estava com o meu microfone fechado aqui, peço desculpas. Mas, sem dúvida alguma, é muito melhor para o Donald Trump ter um governo liderado pelo Flávio Bolsonaro aqui no nosso país do que ter o Lula, que o Trump diz, como você mesmo citou aqui, que é uma figura dinâmica, enfim, fez muitos elogios para o presidente brasileiro, mas me preocupa, Pedro, eu tenho falado muito isso aqui no programa ao longo dos últimos dias, que os dois principais candidatos à presidência da República aqui no nosso país tentem, de alguma forma, se escorar nessa figura deletéria que é o Donald Trump, né? Tanto o candidato da extrema-direita, o que seria natural diante do que representa o Donald Trump para o mundo, mas, acima de tudo, o candidato do campo progressista, do dito campo progressista, que vai lá para os Estados Unidos também querer fazer a foto dele com o Trump, né? Isso é importante a gente registrar, né, Pedro? Não, Anderson, perfeito, porque isso é fundamental. O presidente Lula foi também nos Estados Unidos na perspectiva. O que diz a foto. Se a foto do Flávio Bolsonaro com o Trump diz para a base dele: olha, nós temos aqui. Tá vendo? O nosso candidato de fato tem relações com o superpoderoso presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O que a foto do Lula diz? A foto do Lula diz: olha, eu consigo conversar com o Trump, eu consigo resolver eventuais pressões norte-americanas para o nosso país na base da diplomacia, na base da conciliação, da conversa, etc. Quando o que se esperava, o que se deveria esperar de uma liderança de esquerda, e veja, Anderson, mesmo uma liderança de esquerda moderada, um reformista, alguém que não tem o ímpeto de tentar fazer a revolução a partir da presidência da República, mas de fato de avançar os interesses do país, avançar a soberania. O que se esperaria de uma figura dessa, como é o caso da Cláudia Sheinbaum, como é o caso do Petro, é uma postura de enfrentamento firme contra o intervencionismo norte-americano. Venha de uma figura detestável como o Donald Trump, que as pessoas, é fácil odiar o Donald Trump, né, porque até a cara dele é odiável, seja de outras figuras que aí tem uma postura mais respeitável, né? Nos lembremos, por exemplo, que as conversas da Dilma que foram interceptadas o foram durante a presidência Obama, né? Uhum. Assim, existe um interesse objetivo, estratégico do Estado americano de manter o país subordinado, de manter os países da América Latina subordinados, como seu quintal. O Trump fala isso abertamente, fala isso de um jeito bruto, estriônico, e por isso deve ser odiado também, mas aqueles que não falam tão claramente, que ao invés de falarem, né, que a América Latina é meu quintal, eu quero ir na Venezuela tomar petróleo, etc., soltam notas falando em democracia e direitos humanos, e aprovam, digamos, posturas ali
estratégicas nas suas forças armadas e coisas do tipo, falando precisamente isso, né, que terras raras é uma questão, né, água é uma questão. Tanto os democratas quanto os republicanos, a gente tem que entender que a nossa posição como brasileiros e como latino-americanos é de enfrentar eles. Não existe outra opção, Anderson. Não existe uma boa conversa nesse caso. Porque o interesse estratégico deles é contrário ao nosso interesse estratégico. Nosso interesse estratégico é que a gente se desenvolva, no mínimo. Eu acho que até pessoas de direita concordariam com isso. Eu quero um país realmente desenvolvido. O objetivo estratégico dos Estados Unidos é que nós não nos desenvolvamos. Não nos desenvolvamos do ponto de vista econômico, não nos desenvolvamos do ponto de vista social, e especialmente não nos desenvolvamos do ponto de vista militar. E aqui eu faço um convite até, né? Eu escrevi um dos meus últimos artigos, na verdade, na revista Ópera, trata justamente dessa questão, né? Da questão da soberania, dos gastos, dessa discussão sobre os gastos militares, etc. Veja, nós precisamos, Anderson, para que a gente possa construir posições firmes em relação aos Estados Unidos e negar-lhes os seus interesses quando os interesses deles não estão de acordo com os nossos, a gente precisa, para ontem, construir outras forças armadas. Isso não significa jogar dinheiro para comprar um monte de obus norte-americano, ou um monte de equipamento militar norte-americano, ou software espião israelense. Significa, pelo contrário, mudar a concepção estratégica das nossas forças armadas para que a gente, de fato, possa contar com elas para defender a soberania nacional. E o que é a soberania nacional? A capacidade de dizer não. Fundamentalmente, ao fim, é a capacidade de negar ao inimigo o seu interesse, afirmar o seu interesse por cima do interesse do inimigo, né? Então, enfim, é isso, né? É realmente muito triste que, se nós temos na direita alguém que, na extrema-direita, né, uma figura como Flávio Bolsonaro, que de fato se ajoelha, se comporta como um cão de Trump. Por outro lado, infelizmente, o comportamento do Lula, embora na aparência, né, no mise-en-scène seja um pouco diferente, essencialmente não é muito diferente. Essencialmente se trata de reconhecer a mesma coisa. Nós somos fracos, eles são fortes, então o que eu vou fazer? Vou tentar conseguir o melhor que eu posso. É isso. É isso. Tá aí na tela.